Mas eu queria, para a gente organizar direitinho até aqui o meu pensamento, até nesse primeiro bloco fazer um panorama histórico, né? Você começou citando a guerra às drogas e tal, né? Até pra gente balizar o conhecimento e dar argumentos, né? Ou tipo, referencial teórico aí, histórico pra galera, né? Que não manja tanto, não tá tão entrado nesse debate assim, sobre como não dá pra falar de todas as drogas, né? A gente vai ter que acabar fazendo um recorte aqui e falar especificamente da maconha, né? E aí, então vamos fazer um debate sobre essa guerra às drogas, mas focando agora nesse momento na maconha. A minha primeira pergunta, assim, eu sei que é uma pergunta cabulosa, né? Porque, tipo, assim, esse tipo de pergunta é baixa, é suja, não se faz. Mas, resumidamente, de onde vem o uso da maconha, né? Quais os primeiros registros aí de a galera usando a maconha para tirar uma pira, né? Para tirar uma pira é diferente dos primeiros registros de uso, né? Uhum. Os registros indiretos mais antigos, de aproximadamente 12 mil anos atrás, que eles são agulhas achadas em sítios arqueológicos na China, que são muito similares aos que a gente sabe que milênios depois vão ser usados para tecer os fios de cânhamo. Mas a maconha ela surge na China. Os registros mais fortes que a gente tem datam de 6 mil anos atrás. São tanto os registros arqueológicos de ferramentas para se tratar a fibra do cânhamo, quanto de... Existe uma área chamada palinologia. Palino é o estudo, pó, né? Significa pó, poeira. Então, é o estudo da poeira. E uma dessas áreas é a palinologia biológica, né? Uma das sub-áreas é a palinologia biológica, que estuda, por exemplo, nesses relevantes casos, estuda pólen. Então, a partir de 6 mil anos, em alguns lugares da China, mais perto ali do Everest, dos Urais, então a gente imagina que eles tenham surgido nessa região, né, entre o Everest e os Urais. Você tem, a partir de 6 mil anos, você tem uma concentração muito grande de pólen, que é o registro clássico de plantação. Então, há pelo menos 6 mil anos, a humanidade planta maconha lá na China. O principal uso na China era esse do cânhamo, né? Era do que a maioria das pessoas, principalmente as classes baixas, faziam as roupas, faziam as cordas. A China até era conhecida como o país da seda e do cânhamo, e usavam também medicinalmente. Na farmacopeia mais antiga do mundo, farmacopeia é um livro que registra remédios. Na farmacopeia mais antiga do mundo, a gente tem registro de sopa de maconha para combater dor de barriga, dor de dente, uma sopa da flor. E já dessa época também veio o preconceito, na verdade, porque já uns 5 anos tem um preconceito, tem registros dos caras falando da galera que fuma, que viram improdutivos, que ficam dormindo o dia inteiro, que não querem saber de nada. Olha aí, ó, desde o começo o estereótipo mesmo. Se eventualmente, né, com o comércio, o ser humano se espalha, a maconha vai espalhando, ela vai para o Tibete, onde ela ganha um caráter mais religioso, do Tibete para a Índia, né, onde ela também ganha esse caráter religioso, ela é usada na soma, que é uma bebida que algumas religiões hindus, eu não sou nem grande especialista para saber qual de cabeça, creio que hinduísmo, mas posso estar errado, mas que em alguns casos é usada até hoje. A maconha é associada com Shiva, então ela é usada religiosamente, mesmo fumada, ou hashish, né? Existem alguns registros antigos de que eles contratavam os caras para correr pelado no meio da plantação de maconha, e depois eles raspavam o hashish da pele. Que fita, mano! Sim. E a soma leva ao ópio, leva a maconha usada de forma religiosa, e eventualmente quem trava contato com a maconha a partir da Índia, que é o primeiro povo que a gente tem registro de usar de forma ampla, recreativamente, são os sítios, que na época são nômades, e eventualmente vão, se não me falha a memória, ali para a Turquia, norte da Grécia, sabe? Aquela região ali. Vira um povo helenístico, em geral para a Grécia Antiga e regiões, né? Para quem não sabe. Da Grécia, ela se espalha para Roma e para outros, né, povos. Por exemplo, a gente tem muito registro dos vikings usarem, principalmente na questão medicinal. Caralho, o Viking usava maconha? Sim, os vikings e os normandos, acima de tudo, né? Porque a era viking já é depois de Cristo, né? Os povos nórdicos ali, né? Isso. Os povos nórdicos, eles usavam principalmente, até onde eu sei, para dor de parto. Que Né? fita! Então, o que eles faziam? Eles tinham uma espécie de um copo de pedra, botavam brasa, viravam de cabeça para baixo, botavam um monte de semente de maconha em cima desse copo, aí cobriam com um outro, tipo, como se fosse um copo com dois canos, assim, parecendo, eu joguei uma foto, parece um cano de espingarda. Então ele bota lá, aquilo vai fervendo, a maconha vira uma espécie de um vaporizador.
Então a grávida estava ali de cócoras, dando a luz e ficava Dando umas chupando. boladas, cara. Aham. Que fita. Eu, Então, essa galera Tupini Viking aqui, né, tá ligado? Principalmente aqui no sul, né? Tem que fumar sim, maconha. Tipo, né? Os caras não são nórdicos. pelo menos para dar luz. E fumar sua semente, hein? Quem conhece sabe o efeito na garganta da semente. Sementinha do mal. Boa parte dos povos europeus usam, principalmente nessa questão do cânhamo, né? Da Aham. questão do tecido, da coisa, né? Tipo, a caravela de Cabral, as cordas eram de cânhamo, as velas eram de cânhamo, o verniz era de cânhamo. Sério mesmo, bicho? Basicamente, tudo que você conseguir pensar que na madeira ou tinta era de cânhamo. A tinta talvez tivesse uma base de cânhamo, tá ligado? A caravela dos portugueses era maconha, então. Era basicamente uma coisa assim. Caralho. A maior parte dos povos adota ela principalmente pela questão dos tecidos e Confecção. pela questão da confecção e pela questão medicinal. Muitas vezes as duas coisas. Os gregos têm registros, né? Por exemplo, existe uma parte, se não me engano, na Odisseia, onde muitos especialistas acreditam que eles descrevem o uso de uma bebida com maconha, eles descrevem o uso de uma bebida com ervas, que muitos historiadores acreditam que levava maconha, eles usam para luto. E Heródoto já escreveu sobre os usuários de maconha que não trabalhavam. Caralho. Bicho, é antigo esse preconceito, cara. É, desde o começo mesmo, né? Os caras já eram estigmatizados. Foda. Mas, por exemplo, tem os povos, né, os povos árabes usam haxixe de forma recreativa. Né? A coisa chega até ali o norte da África, onde ela é usada também basicamente para confecção, de maneira religiosa, medicinal. De lá atravessa até o sul, por exemplo, o Carl Sagan, né, para quem conhece, escreveu que ele tinha um camarada que viveu vários anos entre os Zulus e disse que os pigmeus da África, não lembro, um pouco do sul da África, né? E disse que a única coisa que eles plantam é maconha. E olha a razão pela qual os caras fumam. O jeito de caçar dos caras é ficar em cima de umas árvores, esperar um bicho passar, pular de cima da árvore com as lanças. Isso pode levar, sei lá, 3, 4, 5 horas para tua presa passar. Como é que você aguenta essa porra? Chapado, né, parça? Só assim, né? Só assim pra aguentar, tá ligado? Que o Carl Sagan escreveu, pra quem não sabe, o Carl Sagan é um grande maconheiro. É isso que eu ia falar até. Você citou o Carl Sagan, que inclusive aqui, nesse canal aqui a gente adora doar nerdola, né? Então é um dos nossos passatempos favoritos aqui. E o Carl Sagan, ele é uma grande referência, né? No mundo nerd, assim, né? Fora do mundo da ciência, necessariamente, né? Dentro do mundo nerdola, né? É por causa daquela série Cosmos dele, né? Que ficou bem popular. Cara, pra quem não viu, eu recomendo. A Bom pra original caralho. e a remake, mas a original é melhor. É melhor. E o Carl Sagan era um baita do maconheiro, né? Tá ligado? Cara, e é uma coisa que me deixa muito satisfeito, porque eu sou formado, faço doutorado em física, e quem me levou pra física foi o Carl Sagan. E daí na faculdade, quando eu comecei a fumar maconha, eventualmente eu descobri que o Carl Sagan era um grande maconheiro, né? Sim, eu fiquei de cara também quando eu descobri, mas achei do caralho, assim. Ele escreveu sobre a maconha, sobre o uso, sobre como ele começou a usar, que a maconha levou ele a apreciar as artes, que a maconha levou ele a apreciar coisas que ele não apreciava, humanidades, certos debates filosóficos, e que ele conseguia trazer isso para a mente sóbria dele. Então, eu acho que foi um exemplo muito bom, eu acho que ele foi um exemplo perfeito do que, por exemplo, os caras tipo Lester Crowley dizia de usar droga para atingir a iluminação. É. De fato, porque o maluco era fora da curva, né? E até um hate aí, muito nerdola que é fã do Carl Sagan aí, e é reacionário e é proibicionista, acho que não tem que legalizar droga, nada, e acho que maconheiro é tudo vagabundo, que eles comentou, e do estereótipo, né? Aí o Carl Sagan provando, né, que tipo, o maluco era uma das mentes mais brilhantes, né, da ciência aí, né? Século XX, né? E a parte mais brilhante da divulgação, assim, tipo, ele além de ser somente brilhante na ciência, ter feito contribuições na física e na biologia também, ele foi o maior especialista do século XX em divulgação científica. E isso tem sentido, né? Pelo menos no Ocidente. Tem outros na União Soviética, mas você pode ter alguém no nível dele, melhor não tem. Menção honrosa ao Stephen Budakri,
que era comunista e é um cara pica. Foda, foda. Mas o Carl Sagan, você falou, mesmo no Ocidente, ele foi o cara que. Eu acho que não fui atrás, né, pra saber se tem uma ligação mesmo direta, mas acho que esse movimento de divulgação científica que tem hoje no YouTube, né, tem hoje em vários lugares, assim, talvez não seria possível, seria bem diferente sem ele, né, tá ligado? Com certeza, com certeza. Cara, ele é um cara que contribuiu muito Total. para a humanidade enquanto espécie.